A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo quer emancipar-se do governo regional no que diz respeito à gestão da sua zona classificada. O presidente da autarquia diz que, neste momento, há uma gestão híbrida do território. Nós continuamos a ter uma gestão híbrida que já não devíamos ter. De facto, a Direção Regional da Cultura, e que me perdoa o Sr. Diretor Regional aqui presente, creio que está claramente a mais nesta equação. E o resultado tem sido verdadeiramente mau, porque nós passamos o tempo a tropeçar uns nos outros. E esse tropeçar não é bom para a cidade, nem é bom para o funcionamento daquilo que é, enfim, uma entidade que se quer atuante e que se quer próxima das pessoas, que é a Câmara Municipal. E, portanto, há também que alterar estes enquadramentos e olhar para estas questões e olhar de forma fundamental. Ou seja, 40 anos depois está na altura de Angra atingir a sua maioridade e se emancipar. E está na altura de dizer que os senhores técnicos da Direção Regional da Cultura devem se dedicar a outras coisas que terão com certeza que fazer. E devem deixar o município funcionar livremente naquilo que são as suas atribuições e dentro daquilo que o povo angrense escolheu. Por outro lado, a zona classificada Património da Humanidade é regida por um plano desadequado à realidade. De facto, nós temos um plano de pormenor e salvaguarda que foi elaborado cerca de 20 anos atrás, que demorou uma eternidade a ser aprovado e que hoje está claramente fora daquilo que é o contexto, quer daquilo que são os objetivos de proteção estabelecidos pela Unesco para este tipo de cidade, e nós comparamos com as outras cidades que fazem parte connosco na Organização das Cidades Património Mundial. É uma daquelas experiências que nós trocamos. O excesso de atratividade de Angra está a criar um problema crescente de gentrificação, um processo de alteração de identidade em zonas urbanas. A chegada de novos residentes com maior poder de compra leva a uma grande valorização imobiliária fora do alcance de parte da população. Nós hoje temos um problema que é o problema da gentrificação. Está a acontecer. O município registrou Angra como zona de alta pressão urbanística, o que tem um efeito que é todas as transações de imóveis passam aqui pelo município. Nós emitimos um documento em que dizemos que o município não pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel. A grande vantagem é que esse documento traz os valores da transação. E, portanto, obviamente, sem estar aqui a revelar aquilo que não deve ser revelado e, enfim, mantendo a privacidade de quem vende e compra, mas a verdade é que nós sabemos os valores que foram usados na realização da escritura de compra e venda dos imóveis que são vendidos nesta cidade. E nós temos vindo a assistir a uma coisa que é preocupante, que é uma subida dos valores para... Hoje nós temos aqui casas que eu olho para elas e não vejo nada de especial a ser vendidos por €500 mil. Praticamente não se vende nenhuma casa no centro de Angra que não tenha pelo menos uns 200 mil euros ou 250 mil euros. Estamos a falar em valores assim. E ao mesmo tempo estamos a ver valores de rendas que estão, em alguns casos, a aproximar-se de €1 milhar. Durante a mesa redonda sobre como é possível preparar o futuro de Angra, Alan Menezes considerou que foi feito em Angra do Heroísmo um trabalho notável de recuperação e reconstrução após o sismo de 1980. Mas o que é preciso fazer a partir de agora? Abrir portas para a contemporaneidade no entender dos convidados. Acho que se compreende e de alguma forma pode ter sido uma visão um bocadinho estreita do que eram os princípios da própria Unesco à época, mas acho que é compreensível. Acho que neste momento a Angra tem que pensar, depois dessa experiência, depois dessa estratégia ter servido para de facto reconstruir Angra, tem que pensar de forma mais integrada e integrando também o contemporâneo, não deixar de ser uma história de ter uma história, mas onde o contemporâneo também possa existir, sem dúvida. Seguindo, aliás, os princípios que são hoje também da própria Unesco, que se integram nos princípios da paisagem urbana histórica, que permite contemporaneizar todos os tempos, não é? Validar esse conjunto e não exclusivamente uma determinada época. Existe por vezes a tendência de, quando falamos do património, de pensar apenas na sua conservação, e a cultura deve ser mais que isso, deve ser ir buscar o que nós temos, o que são nossas características, mas para projetar o futuro. E o objetivo de uma conferência como esta, preparar o futuro, é também tentar ter uma visão da cultura que não seja apenas o olhar para o passado, mas também que não tenha que olhar para o futuro desligado do passado. Por vezes nós temos a tendência de ver a cultura de uma forma mais vanguardista, como transformação de mentalidades, os artistas procuram fazer isso
de muitas formas, mas aqui o propósito será ver como poderemos ir buscar energias do passado para resolver os desafios que nós temos no futuro, que são desafios sociais que devem ser resolvidos dentro de limites ecológicos que são cada vez mais presentes. Eu acho que temos o futuro que os angrenses quiserem. Do meu ponto de vista e como angrense, espero que seja um futuro equilibrado. O que eu quero dizer com isto é, nós temos que fazer tudo para que Angra do Heroísmo Património Mundial assim continue, porque estes títulos ganham-se, mas também se podem perder e, portanto, respeitar o nosso património, que é respeitar, no fundo, a nossa história e a nossa identidade, e, portanto, isso é fundamental. Mas também dar espaço à marca contemporânea, aos novos arquitetos, às novas ideias, tudo tem o seu lugar. O centro histórico é o centro histórico e aí devemos ser um bocadinho irredutíveis, porque há coisas que uma vez perdidas não se recuperam. E depois Angra é mais do que só o centro histórico, há espaço para outras ideias, para outras volumetrias, para outras linguagens, acho que há espaço para tudo. Portanto, Angra vai ser sempre aquilo que os angrenses quiserem e julgo que nenhum angrense quererá perder esta parte da sua história e também não quer, com certeza, deixar de participar no seu futuro. Se houver uma certa disciplina e cabedais para isso, penso que esta cidade irá ficar como está agora, mas mais bem apetrechada e com possibilidades de se tornar uma cidade de referência. Não é por acaso que é uma cidade que vai substituir Veneza, não é? Em termos de centralismo de rotas e de comércio. E é uma cidade que poderá ficar aberta ao turismo em muito mais quantidade, sobretudo se as pessoas começarem a divulgar a história interessantíssima que esta ilha e esta cidade têm, não é? A mesa redonda serviu de espaço para reflexão depois de 6 conferências organizadas pelo Instituto Histórico da Ilha Terceira e também para as devidas conclusões. A nossa proposta vai no sentido que sejam criadas as condições para que cada residente e cidadão em Angra tenha a possibilidade de conhecer a história do seu edifício, ou o edifício em que habita. Por outro lado, a aplicação de regras e de obrigações dá o direito também a que eles e elas possam ser discutidas e decididas nos locais adequados. Para esse fim, as instâncias democráticas e que exige que cada um perceba a necessidade da sua aplicação. Relembramos também o desafio que o Instituto Histórico assume para os próximos 10 anos. Investigar e estudar o que nesta cidade aconteceu ao longo dos últimos 500 anos, que se completarão no ano de 2034. Tal significa uma história da ilha, do arquipélago, dos Açores, uma história portuguesa, ibérica e universal. Mas também implica a constituição de um grupo de trabalho e com uma ampla colaboração com as universidades, investigadores e interessados. A zona central de Angra do Heroísmo é Património Mundial da Unesco desde 7 de dezembro de 1983. 40 anos depois, avalia-se o percurso realizado e alinhava-se um novo rumo.